Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Legal, Efésios capítulo 6. Pastor, quando o senhor vai terminar essa série? Não sei. Mas nós estamos numa parte, aliás, eu venho conversando isso com Deus e Ele tem confirmado isso no meu coração, da importância da nossa necessidade, nos fundamentarmos em quem somos. Quem somos não é a carteira de identidade que a gente tem, nem o trabalho ou a função que a gente exerce nesse mundo, mas a nova criatura para a gente poder fazer esse bom combate e vencer. Então eu venho conversando sobre Efésios, chegamos a essa terceira parte. Se você é novo, está no nosso meio. A gente dividiu o livro de Efésios em 3 partes, falei amplamente sobre essa primeira, sobre a herança, como nova criatura do entendimento dessa redenção, do amor de Deus, somos filhos legítimos, promessa. Depois chegamos na caminhada de compreender que de nada vale se nós não vivermos a nova criatura, é um andar, é um posicionamento. E aí então, chegamos a essa terceira parte do combate, que na verdade não é um combate porque eu luto contra o diabo. Você não luta contra o diabo, não lute com ele, ele vai te chamar para lutar. Quando ele te chamar para lutar, você vai declarar: és inimigo derrotado, o meu Senhor te venceu, eu não luto contigo. Aí ele vai fazer assim, xiii, já descobriu. Então agora o que nós fazemos é uma resistência do ponto de vista de quem nós somos, da herança e os direitos que nós temos. Da qual quinta-feira eu estava conversando aqui. Um direito é seu, mas eu só faço esse direito trazer os benefícios, ou seja, os benefícios do direito só chegam na minha vida se eu me posicionar no meu direito. E esse ponto é importantíssimo. O inferno não quer que eu e você nos posicionemos na nossa herança e direito. Por isso que então ele ilude a mim, a você, trazendo um pensamento que nós não somos bem essa nova criatura vencedora, que não é bem assim que o pastor está falando, não sou eu a palavra? Então ele vai tirando a força da verdade para que ele possa ganhar espaço. Pega isso nessa manhã, eu vou botar mais umas 2 frases aí que vai te ajudar. E a gente vem conversando então, dizendo várias coisas. Primeira delas, não enfrente o inimigo vazio de verdade. E você não faz ideia do número de pessoas que são novas criaturas, mas têm um fundamento de verdades pequenininho. Muito superficial, ainda vou te falar, todo quebrado. Todo misturado com dúvidas e confusão, e a pessoa nunca ela se posiciona com certeza. Ela não tem certeza de nada, ela não tem certeza até da sua salvação. Ela não tem certeza se Deus a ama, ela não tem certeza disso, não tem certeza daquilo outro, não tem certeza se Deus cura, pode ser que sim, pode ser que não. Seja feita a vontade do Senhor. E aí fala, seja feita a vontade do Senhor, ela não tem entendimento, o inferno vem e cai de pau. Aí ela atribui aquela vida toda quebrada a vontade do Senhor, que Deus está me aperfeiçoando. Você não faz ideia do número de pessoas assim. Conversando agora recentemente com uma pessoa, 11 anos no Evangelho, e numa boa, conversando com ela, eu percebi que a maneira dela pensar era uma maneira fora da palavra. Ou seja, ganhava mais crédito na maneira de pensar as experiências e situações que estavam acontecendo do que Deus tem a dizer. E aí comecei a ver com ela e falei, não, vamos chegar a um ponto aqui. Você tá cheio de dúvida nisso. Você crê que a palavra é a verdade? Então nós temos que nos transferir para a verdade e permitir que esse livro seja a minha base. Seja a minha maneira de pensar. Até nisso, você trazer a pessoa para a verdade é complicado, porque o outro lado está forte como mentalidade. Então a pessoa, ela não tem tranquilidade, ela não tem paz, ela não tem certeza, ela vive confusa. Romanos 10, 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Então há uma linha, uma maneira de nós pensarmos que é a verdade. Agora, se eu estou sentindo diferente, se as coisas ao redor estão acontecendo estranhas, eu fico na palavra, mas há um posicionamento da nossa parte. Eu comentei aqui quinta-feira, eu venho fazendo esses encontros, falando sobre que nós fomos sarados, não seremos, porque essa é a obra já feita. Como é que Deus me vê? Sarado. Mas eu me vejo doente, então eu estou fora e desalinhado. Eu estou do outro lado. E Deus está aqui, Elinho, mas você já foi sarado, meu filho. O meu filho já pagou um preço na cruz do Calvário.
Então, quando a gente começa a nos transferir para a verdade, Deus começa a se manifestar. Então, aqueles que recebem, a frase que eu tenho utilizado para essa série aí, na quinta-feira, foi somos sarados pelo sangue de Jesus. Aqueles que recebem, escreve se você não anotou, são aqueles que têm certeza a respeito de Deus. Não é dúvida. Não é um pensamento sim, outro talvez, pode ser que sim, pode ser que Deus haja, pode ser que não. Bom, Deus é um mistério, pastor. Na verdade, Deus é misterioso. Ele até se encaixa naquela música, pavão misterioso. Como é que Deus é um mistério, gente? Esse mistério já foi revelado na pessoa de Jesus. Uma carta como essa, Efésios, prova para mim e para você quem somos. Que direito, qual é a nossa herança? Fala sobre o nosso inimigo, mais do que derrotado. No primeiro capítulo diz que ele está debaixo dos nossos pés. A cruz é a prova da nossa vitória como nova criatura, mas também é a prova da derrota do inimigo. Ele está te perturbando, não diz que ele é grande não, ele é pequeno, porque ele é inimigo derrotado. Ele não tem poder de liquidar a tua vida. Quinta-feira que eu estava até gritando. Quem disse que ele tem o poder de tirar a tua vida? Fala aí para mim. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Não dá. Então, é essa base que é importante nós termos. Eu tenho que ter verdade, não dá para enfrentar, para resistir. E aí eu vim falando sobre a conclusão da iluminação de coisas na nossa vida. Tem que ser com base na palavra, na obra da cruz, da nova criatura. Então, conversando com essa pessoa, eu vi que ela tem 11 anos e não sabe nada sobre quem é. Que Deus é uma tentativa, Deus pode ser que sim, pode ser que não. Como é que Deus pode ser que sim, pode ser que não? Porque vem pensando errado, ela nunca foi fundamentada na palavra. Mas gente, frequenta a igreja, está dentro da igreja. Mas quem disse que também frequentar, estar na igreja é sinal de edificação? Eu vou provar algo para você que o Espírito Santo me falou. Eu estava lendo uma passagem, vai comigo, Atos capítulo 20. Acho que eu comentei quinta-feira. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo já sabia que não veria mais os irmãos de Éfeso. Mas ele precisava se reunir com aqueles que tinham sido estabelecidos como líderes da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, gente, não era uma parede, não era um prédio desse, escrito Igreja de Éfeso. As igrejas se reuniam em casas. E elas se reuniam nas casas e tinham seus líderes, óbvio. Então ele manda chamar a turma toda. Vem cá que eu preciso falar com vocês, porque eu não vou ver mais vocês. Porque eu já sei que o meu caminho, estou completando a carreira, aquele negócio todo. E aí ele dá declarações como essa, maravilhosa, que primeiro no verso 28 ele diz, olha, vocês prestem atenção sobre o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo constituiu vocês para serem líderes, bispos, é a palavra de liderança, pastores, para vocês pastorearem, graças a Deus, em que os líderes saibam disso. Estamos transmitindo direto também, saibam todos os líderes que têm chamado genuíno, que a igreja é de Deus e não deles. Está falando sobre as pessoas. A qual ele comprou. Quem comprou? O Senhor Jesus. Comprou com o seu próprio sangue. Depois ele começa a falar sobre pessoas trazendo conceitos e coisas que vão prejudicar a igreja. Mas o que me pegou mesmo legal, porque ele vai terminando o conselho dele falando, vocês líderes, atenção, deixa eu falar algo para vocês, no verso número 32, e Paulo então fala para eles, agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para o quê? Olhem para cá. Tem poder para edificar vocês líderes, não está falando tem poder para edificar a igreja. Entende como é que Paulo está conversando com eles? Paulo não está passando para eles assim, vou dar uma opção de coisas para vocês aí mexerem com a igreja, vocês fazem campanha disso, campanha do Deus me livre, campanha do segura aqui, campanha do bota o fogo para fora, tira o fogo para dentro, bota o fogo, faz as campanhas, vai fazendo aí, faz isso e tal, faz esse movimento e tal, e edificação, nada. Ele não está falando o que ele vai fazer, vou te dar aí, gente, vou dar os meus blocos de mensagem para vocês pregarem. Primeira coisa que ele chega, vocês são líderes, né? Então preste bem atenção que essa palavra tem poder para edificar vocês e dar herança entre todos que são santificados. Por que Paulo está falando dessa maneira?
Porque eles sabem, olhem para mim, que se eu como líder for edificado na palavra, eu agora saberei edificar as pessoas na palavra. Então eu não fico de historinha para com as pessoas. Não é qualquer coisa que edifica uma vida de uma pessoa. Qualquer alimento edifica um corpo humano? Não. Você comer todo dia aquela pipoca bonita do sinal, aquela rosa, aquela pipoca. Ah, pastor, eu amo aquela pipoca. Vai comendo, vai comendo. Vai tombar daqui a pouquinho. Como é o nome da criança? Chama Pele, né? Sei lá. Aquela pipoca, alguém já entende aquela pipoca? Rosa. Não é do seu tempo? Quem passa pela linha vermelha tem essa pipoca. Alguém conhece o biscoito Globo? Gente, tem muitas coisas para comer. Mas se elas de fato estão edificando a sua vida, escuta, é no dia a dia que nós vamos ver. Quando é que eu sei que eu estou sendo edificado? Quando a prova chega. Quando o teste chega, quando o inferno vem, chega junto, você está edificado na palavra, ele só escorrega e ó. Porque pegou alguém, aleluia, hein? Pegou você edificado na palavra. Frutifica. Veja só o conselho que Paulo dá, olha só. Vocês têm que ser edificados na palavra. Vocês vão entender agora o que é edificar outros na palavra. Se vocês não são edificados, como é que vocês vão saber edificar? Se eu, como líder, não sou edificado no poder vivo da palavra, mas sou edificado na maneira de pensar, de fazer igreja, de campanha, disso, daquilo, outro, e uma opção de coisa que não vai levar a pessoa a lugar nenhum, a não ser, sei lá o quê. Como é que nós vamos edificar? E aí, conversando com essa pessoa, eu falei, caramba, olha, o teu fundamento é desse tamanhozinho. Ela falou, eu sei, pastor. Falei, então legal, então agora você senta. Não senta para chorar não, mas senta e tenha paciência. Porque agora, queridos, nós temos que fazer um fundamento. E ninguém faz um fundamento de um dia para a noite. A tua insistência e paciência em receber de Deus e querer mais, aí está o segredo da tua vitória. E nós vamos, e vai crescendo. O dia mau que nós vamos ler depois, ele chega para todos nós. Que não é um dia em si mau, mas quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre um contexto de opressão, de um contexto de adversidade, um contexto que vem se opor a você naquele momento das mais variadas formas e a mim também. Lembra que eu falei sobre isso, que em segundo lugar a verdadeira batalha é um confronto de pensamentos, óbvio. E eu li Efésios 6:11 nesse contexto, que o inferno tem um método de induzir as pessoas a pensar errado. Então eu conversei e vi com essa pessoa que ela estava pensando completamente errado. Então é uma presa fácil para que o inferno mantenha controlado. E ela pensando errado, escuta essa gente, como nova criatura, pensando errado, eu não vejo a manifestação do reino. Não tem como Deus se manifestar se não há uma crença correta. Se você está acreditando de maneira certa, como o reino mostra, como a palavra mostra, é aí que vem a manifestação. Dá umas coisas mais terríveis, é o Espírito Santo querer dirigir a vida de uma pessoa sem ter um fundamento da palavra. A pessoa cai em qualquer cilada que o inferno coloca. Ainda diz assim, Deus me mandou fazer isso. O Espírito Santo falou comigo, aí está certo, o cara vai, faz e não dá nada certo, complica, quebra. Deus está nisso, cara, a sua cabeça está pensando errada. É a plataforma errada. Então o diabo vai nos forçar a pensar errado sempre. A respeito de tudo, eu comentei isso com vocês, e o nível do nosso pensamento é o nível da nossa decisão. Por isso que ele controla a vida das pessoas. Então, o espírito do homem é um ser pensante, falei. E agora, eu queria que você anotasse isso aqui. Nós somos aquilo que pensamos ser. Agora, preste atenção nessa frase. Eu quero acrescentar e comentar sobre isso. Eu não penso com a minha mente. Anota isso. Ou seja, nós temos que trabalhar, a palavra certa é essa, trabalhar como novas criaturas dessa maneira. Eu estou enfrentando uma situação. Ela está dizendo muita coisa. Beleza, então agora eu não vou pensar sobre isso com a minha mente. Eu não vou deixar que os meus pensamentos naturais governem e concluam. Olha,
É assim que o mundo faz. É por isso que o mundo é refém das circunstâncias. Pastor, forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. Não, isso não é novo. Está na Bíblia. 1 Samuel está lá. Saul fez essa declaração. Forçado pela... Eu vi o inimigo na minha frente. Eu vi que aqueles que diziam que está comigo foram embora. Eu vi o inimigo, os que diziam que está comigo foram embora. Eu me vi sozinho. Eu vou picar a mula também. E ele então disse isso para Samuel, o profeta. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz algo que ele não poderia ter feito. Isso é a prova que ele era governado pelas circunstâncias. É a prova que a sua mente ganhou um espaço, a sua mente natural, maior do que o que a palavra tem a dizer. Hoje eu estou compartilhando algo com você que eu sei, confia no teu pastor, essa faz toda a diferença na nossa vida, muda a vida do cristão. Ele reconhecer que ele precisa da mentalidade do reino. Ele não pode olhar para as coisas que ele vive e deixar que a sua mente diga, eu estou lascado, e agora eu estou com esse diagnóstico, eu vou morrer, e eu vou me preparar, eu não sei o quê, e tal. E só no natural, como todo mundo, eu estou sendo refém das circunstâncias e ela está mandando, elas estão mandando na minha vida. E vão me levar, preste bem atenção, para bem longe da verdade. Eu não penso com a minha mente, eu penso com o que a palavra tem a dizer. De maneira simples, eu não penso com a minha mente, eu penso com a palavra. Você anotou isso? Podemos repetir? Eu não penso com a minha mente, eu penso com a palavra. Mas isso é um processo, é um treinamento que nós temos que fazer como novas criaturas. Separar o homem natural e fazer valer o homem interior, o homem espiritual. O homem que está cheio de verdades, que tem o pensamento do reino. E no momento então da crise, no momento em que eu estou passando de dificuldade, não é isso aí não. O que Deus tem a dizer, o que vale, é o que Ele está falando, é o que eu declaro, aleluia. A força de nós declararmos uma verdade e nos posicionarmos com a verdade é impressionante. Talvez seja a única porta para abrir a manifestação do reino de Deus. Ouça isso nessa manhã. A força de nós declararmos a verdade. E para declarar a verdade tem que estar cheio dela. Me posicionei com essa verdade, eu tenho certeza, então eu vou lá e me posiciono. É uma ação correspondente. Fé é uma ação com base numa certeza. Já falei isso para vocês. Caramba, isso aí, abriu a porta, Deus agora vem, pum, se manifesta. Todas as vezes, escuta isso, eu não falei para vocês que Deus, a gente só recebe de Deus aqueles que têm certeza? Preste bem atenção. Todas as vezes que você se posicionar com a palavra, e você declarar a palavra, você vencerá. Não é algumas não, estou te falando todas. Mas fala para mim, se a igreja do Senhor sobre a face da terra tem consciência disso. O que eu mais encontro, gente, são pessoas genuínas, gente boa, você é gente boa. Olha para o teu irmão do lado, é gente boa. Nunca foi preso à toa, mas tudo bem. É gente boa. Você não é gente boa? Claro que é, olha para você, caramba, você é gente boa, rapaz. Mas de gente boa não adianta, a gente não vence sendo gente boa. Mas o cara não tem esse fundamento, ele não aprendeu isso que tem de gente, até pode ouvir uma verdade, mas ele não está captando isso, sai daqui da porta para lá, essa dor que me incomoda. E aí todo dia se posiciona com base no que sente. Eu não vou chegar a lugar nenhum, eu estou me afastando da verdade. Eu conheço pessoas que foram contaminadas. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus.
A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes
para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.